No ar, no programa Café com o Prefeito. Prefeito Jussi, véspera do Dia das Mães. Se a gente for falar das mães santelenenses, quais são as ações em benefícios às mães santelenenses, tanto da administração municipal, enfim, do poder público? Bom, para começar, a metade da equipe de secretários é composto por mulheres, né? Nós temos aí exatamente a metade e quase que ficou na composição aí, no começo era mais que a metade, né? E quase que acabou ficando mais do que a metade novamente aqui. E as mulheres, graças a Deus, tem tido uma atenção muito presente, principalmente na Secretaria de Assistência Social, que é basicamente a mulher que tem participado das ações, das atividades, e também na saúde. E são duas mulheres também, tanto a Velone quanto a Tere, nas ações que são feitas com relação ao tratamento e aquilo que deve ser de preventivo com a mulher. Se for olhar, são 2 ginecologistas atendendo em Santa Helena, fazendo um trabalho preventivo muito presente, muito forte. As cirurgias estão sendo realizadas também pela médica ginecologista em Cascavel, todas elas gratuitas nesse atendimento ginecológico com a mulher. É um trabalho educacional também para fazer com que os filhos sejam amparados, que os filhos sejam protegidos, que os filhos sejam preparados, porque a mulher, ao longo da história, tinha um trabalho praticamente caseiro, muito embora as pessoas achavam que isso não era trabalho, e estão muito enganados com relação a isso. Mas a modernidade, a necessidade faz com que a mulher também atue no mercado de trabalho para uma questão de subsistência, né? E também de crescimento econômico e financeiro familiar. Isso acaba fazendo com que não tenha tido tanto tempo quanto necessário para a formação dos filhos. E vocês estão percebendo o que acontece com a sociedade quando não tiver um acompanhamento tão presente da mulher, tão presente da mãe. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte com relação a isso. Os CMEs, a procura aumentou significativamente, André, aumentou muito pela forma de tratamento e atendimento que é feito nos CMEs. Ainda temos uma fila de espera, estamos aí prestes a receber autorização para licitar a Supercreche da Baixada Amarela, que vai zerar esse processo aí de fila de espera nos CMEs. Nós temos um concurso sendo editado, até o dia 19 são as inscrições, e neles são 30 vagas para educador infantil, que vai ampliar um pouco mais o número de profissionais e diminuir um pouco essa fila de espera aí, para que os filhos dessas mães possam ser bem trabalhados, bem atendidos, bem tratados e bem informados, para que a mulher também tenha um pouco mais de segurança e tranquilidade no desempenho funcional, porque eu sinceramente prefiro trabalhar com mulheres, são mais organizadas, são mais centradas, cumprem os objetivos com mais facilidade e são mais sinceras no trato das relações. Então a mulher santelenense, graças a Deus, tem tido um espaço muito maior e vai aumentar ainda mais, com toda certeza. Prefeito Jussi, uma das grandes preocupações das mães são o período que os filhos ficam sozinhos em casa. Como que está a questão do ensino integral para as crianças? Quais são as atividades extras propostas também para os filhos? Nós temos já aqui na cidade um trabalho muito forte sendo feito na cultura, com balé, com dança, com artes. Em São Roque já tem trabalho também lá, porque tem uma funcionária de carreira que está trabalhando isso com as crianças nos contraturnos. São mais de 100 crianças trabalhando no contraturno. Tem um edital lançado já para contratação de oficinas para trabalhar no SICA, e também vão ser trabalhados nas escolas para oferecer essa possibilidade aí de contraturno e trabalhar para o ensino integral, para que as crianças estejam num ambiente adequado para elas. Não que fiquem na escola o dia todo, porque senão a própria criança não resiste a isso, mas que o município ofereça condição para que essas crianças tenham um espaço para poder crescer socialmente e também no campo profissional, para que as mães de fato possam ter segurança de trabalhar com tranquilidade e desempenhar bem essas funções, sabendo que os seus filhos estão sendo bem protegidos. Então o município está preparando um ambiente bem próprio para isso, para que as mães cada vez mais se sintam seguras em ajudar a construir o município daquele que nós queremos, que com certeza com essa participação da mulher vai ser muito melhor. Prefeito Jussi, nós temos aí as atividades ao mês de maio, aniversário do município de Santa Helena, e na semana que vem começa o intercâmbio cultural. Qual que é a expectativa desse intercâmbio cultural?
principalmente a socialização, a integração, fazendo com que naquela linha que você acabou de abordar, de o que se fazer com as crianças e como preparar elas, para que se conheçam umas às outras, conheçam outras experiências, outros métodos de trabalho, de ensino, e também a própria questão cultural, né? As potencialidades de cada um. As crianças, quando fazem isso, nessa situação de intercâmbio, eles levam bastante na brincadeira, eles brincam, se divertem, mas aprendem se divertindo, aprendem brincando, e é o momento que você pode implementar políticas públicas aí que eles vão conseguir absorver com muito mais facilidade, e para que eles entendam o porquê das comemorações, ou o que são esses 47 anos de emancipação política administrativa, quais são os avanços que nós tivemos e quais são as nossas responsabilidades. Então, de uma forma bem divertida, as crianças vão passar a aprender isso, se divertindo, brincando, mas aprendendo. Prefeito Justo, nós temos também a previsão da gente ter o Centro da Juventude. Tem uma previsão de quando será aberto aí o edital para construção? Como está o andamento? Bom, está publicado no site do governo do Estado, a Secretaria da Fernanda Rich, que é a esposa do governador. Ainda estamos aguardando a autorização aí. As últimas conversas que tivemos com o governo é que ele próprio vai licitar e executar a obra. Aí vai depender da relação de parceria com a questão eleitoral, aí não impede a sua execução. Então nós estamos aí aguardando um posicionamento ok do governo para que ele próprio execute e desenvolva essas atividades. É o próprio governo quem vai licitar e executar. Prefeito Justo, nós tivemos também essa semana recursos do deputado Zeca Dirceu. Quais foram esses recursos vindos para o município de Santa Helena? Bom, nessa participação são R$200 mil de emenda parlamentar, serão aplicados lá no aterro sanitário. Nós temos aí uma proposta de investimento para deixar como precisa ser, até com responsabilidade de crime para o município se não fizer, do gestor. São aproximadamente R$800 mil que vão ser necessários para deixar o nosso aterro sanitário em plenas condições e conforme a legislação solicita. Então são R$200 mil aí que vão incorporar nessa solicitação. Vamos fazer por partes, não vamos fazer todo ele num processo só, mas são R$200 mil que vão ajudar muito, com toda certeza, que é um recurso que nós teríamos que despender da mesma forma. Isso vem ajudar aí nós a deixarmos o nosso aterro sanitário em plenas condições de uso e adequado à legislação, por uma questão ambiental também, uma questão de conscientização e também de dever de fazer. Falando dessa questão ambiental, prefeito Justo, nós tivemos nessa semana um encontro em caminhos da Bacia do Paraná 3, começando com a limpeza das rodovias e também limpeza do lago. Qual que é a situação da rodovia que corta Santa Helena e também do lago aqui em Santa Helena? Não, ainda é impressionante. Na chegada da cidade aqui tem um servidor que corta grama, que deixa tudo limpo, organizado, sempre dá uma impressão muito positiva, mas se você andar pelas rodovias do estado, aquele mato que fica na lateral, começa a remexer ele, latinha de cerveja, de refrigerante, de água, pacote de salgadinho, um monte de porcaria. Isso é uma porcaria mesmo, né? Então, para fazer um trabalho de conscientização também e a própria expedição com um documentário que vai se fazer numa parceria com a Itaipu, com o Conselho dos Lindeiros, é um trabalho de preservação e de conscientização que vai ser feito a partir desse material, para fazer um trabalho muito forte também educacional, de educação ambiental. É impressionante a quantidade, quem passar pela polícia rodoviária, daqui da saída de Santa Helena para Diamante, do lado direito, tem uma montanhazinha lá de lixo que foi recolhida da rodovia, e outra parte dela também é recolhida no lago, que é um outro ambiente poluído de garrafas, de PET, alguns até com agrotóxicos, né, que poluem o ambiente e contaminam a natureza aí, e vai diminuindo o tempo de vida útil aí, não só dos peixes, dos animais, mas do planeta e consequentemente nossa. Muito importante ações como essas. E a parceria com a Itaipu, ela é muito presente nesse sentido. Os pescadores estão trabalhando, ajudando muito nesse processo todo aí, e são pessoas também sensíveis, a sociedade é sensível a eles e vai ajudar muito também no resultado do trabalho que se faz da conscientização e da educação. São 9h26. Eu vou rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Acesse www.fmcomunitaria.com.br, a sua Rádio Liberdade FM na internet. Confira. A melhor Liberdade FM. 87,9. Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9 o programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito, na sua Rádio Liberdade FM.
Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito Jussi, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte falando sobre a estrada da Polícia Militar, a chácara em frente à praia. Fecharam para os moradores que moram atrás dessa chácara e eles usavam ela como passagem para cortar caminho. Como fica essa situação? Bem, na verdade, ela já havia sido fechada, houve uma conversa, ela foi aberta, fecharam, foi conversado e parece que novamente foi fechado. O Marco, secretário de Planejamento, conversou com não sei qual dos policiais na semana passada e nós vamos promover uma conversa dos policiais que tem lá a concessão da associação com os moradores para resolver esse problema, né? Então não dá para deixar sem condição de trafegabilidade, que se não me engano são 4 famílias lá que precisam transitar. Então na próxima semana eu vou pedir para que o Marco, se estiver ouvindo, já promova essa audiência aí com as 4 famílias e também com representantes lá da associação para resolver esse problema, para resolver essa situação. Prefeito Jussi, nós também temos uma pergunta de um ouvinte falando sobre as vagas para afrodescendentes no concurso aqui em Santa Helena. Tem essas vagas, como é? Na verdade, isso é por força de lei, inclusive, né? Quando você tem um coeficiente que é possível que ela seja disponibilizada, seguramente, né? Nós temos alguns casos que só tem uma vaga, né? Algumas situações administrativas, né? Aí você não consegue regulamentar isso. Mas nas outras, por exemplo, educador infantil, é uma questão aí de formal, né? Estabelecido por lei, que vai ser respeitado. Aquilo que compete e compreende aos afrodescendentes com toda a segurança, com toda certeza será respeitado, como também alguns portadores de necessidades especiais. Prefeito Jussi, o Paulo Previati pergunta ao prefeito sobre o bairro Linha Progresso. Como que está a questão das galerias, dos asfaltos? Vai ser arrumado? Quais serão os investimentos nesse bairro? Bem, André, assinei ontem, está no edital para licitação. Os prefeitos não gostam muito de fazer, tanto é que não fizeram, não gostam de fazer, tanto é que não fizeram, né? Mas só lá para baixo, lá que compreende o bairro, a proposta do orçamento está em R$542 mil. Assinamos ontem a solicitação, para o departamento de licitação fazer o processo para licitar e contratar o serviço das galerias todas de águas pluviais lá do Epitácio e também do Tieme. Do Tieme é alguma coisa na ordem de 333 mil reais, se não me falha a memória, a previsão de orçamento. Na hora de licitar, claro que o preço tende a cair pelas propostas que serão apresentadas. E também na Vila Celeste temos uma proposta lá para galerias de águas pluviais. Então são, entre elas aí, vai dar R$1.100.000, em torno de R$1 milhão de processos que vão ser enterrados, né? Os prefeitos não gostam de fazer porque é obra que não aparece, mas não é só uma questão de aparecer ou não, né? É uma questão de necessidade e a sensibilidade que o governo municipal tem, está já com solicitação pronta, vai para edital, nos próximos dias aí contrata a empresa para fazer o serviço. Prefeito Jussi, também nós temos dia 12 de junho, começam os Jogos Abertos aqui em Santa Helena. Como que estão as situações dos ginásios de esportes? Nós temos alguns ginásios com algumas goteiras, o ginásio da Vila Rica com alguns problemas nas quadras. Como que fica essa situação? O serviço está sendo contratado, o preço veio para a realidade agora, caiu para quase pela metade do preço inicialmente do que era orçamento. Nós não concordávamos com aquela forma e se ficasse daquele formato lá, nós não iríamos autorizar o serviço porque o preço era muito elevado. Então o preço diminuiu, é bem possível que não dê tempo o suficiente para fazer todas essas melhorias até o início dos jogos. Então será alguns cuidados que precisamos tomar aí para não oferecer risco nenhum, mas todos os ginásios que precisam de melhorias serão feitas, serão consertados, serão melhorados, serão restaurados. Não foi só nesse tempo de gestão agora que aconteceu esse problema, isso vem de um longo tempo por falta de manutenção, que acabou não sendo feito. Nós a faremos, né? Agora com preço real do mercado. É por isso que o governo municipal hoje tem reserva financeira, porque trabalha com preços daquilo que é realidade, né? Não tem gordura para queimar ou não tem acordos para fazer. Então nós vamos fazer sim, dificilmente vai dar tempo de fazer antes dos jogos escolares, mas todos os ginásios que necessitam de melhoria serão feitos. Tanto é que nós temos lá o de São Clemente também, o projeto está pronto, a proposta orçamentária de R$1.100.000 para
terminar a obra lá do ginásio de esportes, está indo para edital de licitação também para concluir aquele ginásio de esportes de São Clemente, como está sendo lá em São Miguelzinho, concluída a proposta de inauguração lá dia 24 de julho, junto com a festa junina, e como também foi lá na esquina Céu Azul, da quadra coberta que foi feita, e como está sendo feito também em subsede a quadra coberta e agora o piso também que vai ser contratado. Prefeito Júcio, falando sobre casas da Coapar, teremos essa semana as inscrições para as casas da Coapar, na semana que vem, né? Nós teremos, está programado para logo após as festividades do município. Que o governo municipal hoje tem reserva financeira, porque trabalha com preços daquilo que é realidade, né? Não tem gordura para queimar ou não tem acordos para fazer. Então nós vamos fazer sim, dificilmente vai dar tempo de fazer antes dos jogos escolares, mas todos os ginásios que necessitam de melhoria serão feitos. Tanto é que nós temos lá o de São Clemente também, o projeto está pronto, a proposta orçamentária de R$1.100.000 para terminar a obra lá do ginásio de esportes, está indo para edital de licitação também para concluir aquele ginásio de esportes de São Clemente, como está sendo lá em São Miguelzinho, concluída a proposta de inauguração lá dia 24 de julho, junto com a festa junina, e como também foi lá na esquina Céu Azul, da quadra coberta que foi feita, e como está sendo feito também em subsede a quadra coberta e agora o piso também que vai ser contratado. Prefeito Júcio, falando sobre casas da Coapar, teremos essa semana as inscrições para as casas da Coapar, na semana que vem, né? Nós teremos, está programado para logo após as festividades do município, dia 26 é o aniversário do município, então ainda está sendo discutido se no dia 26 terá também a inscrição, mas a partir do dia 27, com toda certeza, para São Clemente, subsede são 13 unidades, e para a Vila Orientação, pode não estar as inscrições aqui para a cidade, a área já está adquirida, já assinei a escritura de compra, de desapropriação, é o termo correto a ser utilizado, já assinamos a escritura de desapropriação aqui na cidade para fazermos habitação urbana também. Existe o compromisso da Coapar, então logo depois da eleição, para não usar isso de um método político, nós faremos também as inscrições aqui para a sede urbana. Prefeito Júcio, a Rádio Liberdade FM no dia 15 de maio completa 11 anos. Qual é a sua opinião sobre a programação e sobre esses 11 anos de luta da Rádio Comunitária de Santa Helena? E diga-se, luta mesmo, Andréia. Nós acompanhamos, não desde o início, né, mas pelos mecanismos políticos, a partir de 2001, quando estivemos na Câmara, o tanto que a Rádio Liberdade FM brigou, mas brigou mesmo, e teve que brigar para ter aí o seu direito assegurado de transmissão, de difusão, de informação. E a Rádio Comunitária de Santa Helena tem um histórico aí muito positivo, gente. Então a contribuição que a Rádio Comunitária em Santa Helena deu para a sociedade santelenense, quer seja para os mecanismos políticos, sociais, de apoios culturais também, muito presente. Então eu tiro o meu chapéu para toda a equipe, para a coordenação, para o grupo de diretores, para os profissionais todos, você, André, que deve estar desde o começo aqui. Tiro o meu chapéu mesmo para essa equipe que foi guerreira, gente. Não seria qualquer um que teria suportado tudo que suportou. É Polícia Federal fechando, abrindo, fechando, correndo risco, subindo em árvores, subindo em antena, colocando antena aí para poder ter transmissão. E o resultado está aí, uma rádio forte, com uma grande audiência, com uma grande responsabilidade e com um grande trabalho sendo desenvolvido. Então eu tiro meu chapéu para a Rádio Comunitária Liberdade FM, que está fazendo o seu trabalho, e muito bem feito, diga-se de passagem, com muita transparência, com muita liberdade mesmo, né? Ouvindo e dando direito de espaço, vez e voz aí para todos os cidadãos santelenenses e informando aquilo que é a verdade, aquilo que é a realidade mesmo. Então, André, parabéns a você, Paludo, a toda a equipe aí que de fato fez da Rádio Comunitária aquilo que ela é hoje, um grande sucesso. Prefeito Júcio, qual que é a mensagem então que você deixa aí para a população de Santa Helena e também para todas as mães? Olha, falar de mãe é muito fácil, né, gente, mas
o melhor de tudo é você poder dar um abraço na tua mãe, dizer para ela o quanto ela foi importante na geração, na concepção, na educação, na vida, o quanto ela é importante para você. Quer seja sua mãe, ou quer seja a mãe de um amigo, quer seja um parente, eu acho que as pessoas, quando merecem o carinho, quando merecem o respeito, quando merecem o reconhecimento, ele precisa ser tratado, precisa ser dado. Eu tenho exemplos muito fortes em casa lá, que é o caso da minha mãe, uma pessoa extraordinária, muito verdadeira, muito religiosa, um amor de pessoa. E a minha esposa, então, nem se fala, é o meu esteio, só tem uma coisa que me abala, é a questão familiar, é a minha esposa, né? Se fosse o caso. Graças a Deus temos uma relação extraordinária e ajuda muito a mim e a todos. Então o meu carinho, o meu respeito, o meu reconhecimento à minha esposa, à minha mãe e através delas todas as mães de Santa Helena, do mundo todo, né? Que a mãe é uma data especial de comemoração por aquilo que ela representa. Então, olha, da mesma forma como eu tirei o chapéu para a rádio, não tem como não tirar o chapéu para as mães brasileiras por aquilo que elas fazem. A situação em casa, o cuidado com os filhos, o amor, o carinho, o respeito, a evolução que teve no processo educacional. Às vezes acontecem coisas com os filhos aí que as mães, eu sei que é de arrepiar, e imagine o sofrimento que elas passam quando alguma coisa de mal acontece. Então, o nosso reconhecimento a tudo que estão fazendo pelos filhos do Brasil e pelo Brasil todo. Mas, olha, parabéns a todas as mães que merecem mesmo o nosso reconhecimento. São 9h43. Muito obrigado, prefeito Justo, pela sua participação aqui na Rádio Liberdade. Obrigado, Andréia. Voltamos a falar sobre algumas outras atividades e também sobre as campanhas do agasalho e tudo mais. E um grande abraço a você. Parabéns a todas as mães. Um grande abraço. Ficou algumas perguntas para trás, prefeito, mas semana que vem a gente faz todas essas perguntas, sim, aqui no nosso quadro Café com o Prefeito. São 9h43. Liberdade FM, a melhor sintonia da cidade. Liberdade FM, a melhor sintonia da cidade.